Olá pessoal, vamos para a aula 401, trabalho da força elétrica. Vamos então à aula 401. Nós temos aqui uma carga quezão. Essa carga quezão cria ao seu redor um campo elétrico e também uma região de potenciais elétricos. Nós temos dois pontos, o ponto I e o ponto F. E eu vou abandonar a carga no ponto I. Sabendo que a carga no ponto I sofre uma força elétrica, nós sabemos que essa carga foi colocada numa região onde existe potencial elétrico, ok? Tudo isso nós já vimos, revisando. Nós vimos lá nos capítulos anteriores, lá na mecânica, que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Esse teorema é um teorema geral da física, pessoal. Sempre que eu souber a soma de todos os trabalhos, de todas as forças que atuam, eu saberei a variação da energia cinética. Nós vamos supor que nessa situação, nós estamos aqui no vácuo, não haverá atrito e não haverá um outro campo, só haverá a força elétrica. Então, nessa situação que eu estou representando, a nossa força resultante, vetorialmente, será a força elétrica. Nessa situação em especial aqui que eu estou fazendo para a gente deduzir o trabalho da força elétrica. Bom, nós sabemos também de aulas lá da mecânica, vamos acrescentar aqui, que se não houver atrito, se só tiver forças conservativas, e aí nós vamos mostrar que a força elétrica é uma força conservativa, a energia mecânica do início será igual à energia mecânica do fim, certo? Então vamos lá. Então eu tenho mecânica aqui no início, é igual a mecânica, porque ela vai do ponto I ao ponto F. Ela está sendo repelida, essa está fixa, quezão, e essa pode se movimentar. Então, mecânica no início é igual a mecânica no final. Agora, mecânica, tu lembras que é a soma da cinética do início mais a energia potencial do início, certo? Cinética mais potencial. Que lá era potencial gravitacional, potencial elástica. Aqui é diferente, aqui é uma potencial elétrica. E a energia mecânica do final será a cinética do final mais a energia potencial do final. O que nós vamos fazer aqui? Olha a jogada que nós faremos. Nós vamos trazer essa energia potencial do final, nós vamos trazer para cá. Tá somando, para subtraindo. E o mesmo eu vou fazer com a cinética do início. Porque a cinética do início, olha ali o que é a cinética do início, está somando, vem para cá, subtraindo. Vamos lá. EPI, potencial do início fica do lado esquerdo. Veio potencial final, então é menos energia potencial do final, igual. Tínhamos energia cinética do final. Energia cinética final menos o quê? Tinha energia cinética inicial desse lado, veio como menos energia cinética do início. Só que energia cinética final menos inicial é a variação da energia cinética. Portanto, esse termo aqui é o quê? É o trabalho da força resultante. Então, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter que o trabalho da força resultante é a energia potencial do início, iniciou, menos a energia potencial do final. Então não confunda, isso aqui não é variação, hein? Porque variação é final menos inicial. Aqui é inicial menos final. Agora, vamos trazer isso aqui para cá e olha só. Quem é nesse problema, quando a única força que atua é a força elétrica, a força resultante é a força elétrica. Então, o trabalho da força elétrica é a energia potencial do início menos a energia potencial no fim. Beleza? Agora, da aula passada,
nós vimos que energia potencial, como é que se calculava mesmo lá na aula passada? Energia potencial elétrica era a carga vezes o potencial. Portanto, o trabalho da força elétrica é igual a carga, que está ali, aquezinho, vezes o potencial do início, menos energia potencial no potencial elétrica no final. Quanto é que dá? É a carga vezes o potencial final. Bom, temos carga e carga nos dois termos, então nós podemos fazer o quê? Podemos botar em evidência. E aí nós vamos ter potencial do início menos o potencial do final. E aqui nós já temos então a expressão do trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica é a carga vezes o quê? Potencial inicial vezes final. É a variação do potencial ou é a diferença de potencial? Pessoal, na física, variação, delta, é final menos inicial. Aqui eu tenho inicial menos final. Então isso aqui não é chamado de delta de potencial. Isso aqui, VI menos VF, inicial menos final, é chamado de diferença de potencial. E nós vamos, alguns vestibulares, alguns concursos chamam isso apenas de V, não de VI e VF. Nós vamos aqui chamar de U. U é a diferença de potencial. Então, o trabalho da força elétrica pode ser calculado com a carga vezes o U, que é a diferença de potencial. Essa grandeza é extremamente importante. U, que é o VI menos o VF, é a diferença de potencial, a famosa DDP, tá? DDP. A DDP também é chamada de tensão elétrica. Nota, V é o potencial. A diferença entre dois potenciais se chama de tensão elétrica. A tensão elétrica muitas vezes é chamada vulgarmente de voltagem, tá? Os termos técnicos é diferença de potencial ou tensão elétrica. Beleza? O que fisicamente está escrito aqui, pessoal? Que para uma carga se movimentar é necessário o quê? Diferença de potencial. Deixa eu te explicar isso. Não basta que haja potencial. Cuida com isso aqui. Porque trabalho, lembra que trabalho tem força de deslocamento. Para uma carga se deslocar, tem que ter diferença de potencial e não potencial. Por exemplo, digamos que esse pincel seja uma carga Qzinho. Se aqui estiver, se ela está num local que está 1000 volts, beleza? Então aqui 1000 volts, 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 todos os lados é 1000 volts. Em todos os locais é 1000 volts. Então sabe o que vai acontecer com essa carga aqui que está nesse 1000 volts? Se ao redor é 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, qual é a diferença entre 1000 e 1000? Zero. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar parada. Como assim? Vai ficar parada. Porque uma carga só vai se movimentar se tiver diferença. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma das essências da elerodinâmica. Para que cargas se movimentem, cargas elétricas se movimentem, é necessário diferença de potencial e não potencial. Esse tipo de coisa vai fazer tu entender, por exemplo, já viu aquele experimento em que a pessoa põe a mão num globo, né, que começa a ficar carregado, chamado gerador de Van de Graaff, e aquele globo ficando carregado, a pessoa também fica carregada. Aquele globo às vezes chega, tem globos de 20 mil volts, 100 mil volts, e a pessoa não leva choque. Como assim? Como é que a pessoa... Se está a 20 mil, 50 mil volts, a pessoa não leva choque? Não. Sabe por quê? A pessoa ela fica num suporte isolante, geralmente um banquinho de acrílico, alguma coisa assim, um suporte que não, a pessoa não encosta na terra, e a pessoa está encostada. Aí começa a carregar.
Aquele globo, sei lá, vai para 100 volts, a pessoa que está encostada também está 100 volts. Qual é a diferença entre o globo e a pessoa? Zero. Aí a pessoa está, o globo carrega a 500 volts, a pessoa fica 500 volts. O globo a 1000 volts, a pessoa a 1000 volts. O globo a 5000 volts, a pessoa a 5000 volts. Então, como a pessoa vai adquirindo sempre o mesmo potencial daquele globo, a diferença de potencial sendo zero, não há transferência de carga da pessoa que está encostando. Então a pessoa vai carregando, ela vai ficando carregada. Tanto que eu não tem como, né? Eu sou careca, eu não posso fazer o experimento do Van de Graaff. Mas o que acontece? Os cabelos da pessoa começam a ficar carregados, eles começam a se repelir. Por quê? Porque se eles ficam carregados com a mesma carga, o máximo afastamento é quando os cabelos ficam arrepiados. Então notem que a pessoa, apesar de estar lá, sei lá, com 50.000 volts, como não tem diferença, não há descarga elétrica entre ela e o gerador. Entendeu? Então o que é importante é a diferença de potencial e não o potencial. Quantos paraquedistas já caíram em fios de alta tensão? Quando ele cai, se o corpo todo dele inteiro fica com o mesmo potencial, ou, melhor que paraquedista, passarinho. Essa é legal pro Enem, hein? Passarinho que pousa num fio de alta tensão. A diferença de potencial é zero, é nula. Então o que acontece? Ele não leva choque, ele não é eletrocutado. Tá? Por quê? Porque se ele encostasse uma pata, sei lá, 12.000 volts, e a outra pata em zero, bom, daí ia ter diferença de potencial. Ou uma em 20.000 e outra 10.000, aí ia ter DDP. Mas enquanto que não há DDP, não há movimento de cargas, então não há descarga elétrica. Bem interessante esse tipo de coisa. Então o que nós vimos aqui? Primeiro, essa expressão eu posso usar na eletricidade. Sempre que eu souber o trabalho da força resultante, por exemplo, se a força resultante for a força elétrica, e eu calcular o trabalho da força resultante com a carga vezes DDP, eu estou descobrindo a variação de energia cinética. Isso se só atuar a força elétrica. Pode acontecer de atuar outras forças, tá? Pode acontecer. No nosso exemplo, só atuou a força elétrica. Então, o que a gente mostra? A gente mostra que a força elétrica é uma força do tipo conservativa, porque a energia mecânica no lugar foi igual à energia mecânica em outro lugar. Tá certo? Então aí, bem importante, trabalho da força elétrica é carga vezes a DDP, Q vezes U, ou Q vezes VI menos VF. Tá certo? Então, a aula de trabalho da força elétrica está encerrada, é uma aula bem importante. Até a próxima aula. Aquele abraço.